o que ao longo desse projeto de pesquisa original e depois, durante o desdobramento desse projeto, que foi o projeto Emprego, né, o que a gente foi tentando foi ir complexificando os modelos disponíveis, né, os modelos explicativos disponíveis, enfim, uma série de coisas. Né. Havia certas formulações, não quer dizer que todo mundo fosse igual, não é isso, mas havia algumas limitações nesses esquemas explicativos. Né? Se pensar a relação do senhor de engenho com o morador, e no passado o senhor de engenho com o escravo e coisas desse tipo, e havia alguns elementos, né, que foram omitidos ou foram mencionados muito especialmente por alguns autores, que era o caso do barracão de engenho. Ao mesmo tempo que havia essa omissão, você me lembra que nessa época, antes de ir para a França, uma coisa que me impressionou é que havia usinas no Paraná. O Paraná era o estado, né, que estava assim, falava de uma nova agricultura, estava se desenvolvendo, estava isso, estava aquilo, mas eram usinas em que só circulava inclusive imprimiram um dinheiro próprio, só circulava o dinheiro da usina ali dentro. E como é que é possível, num país capitalista, né, que estava em processo de desenvolvimento, a história toda, você ter empresas, né, ou que seja, que tenham um dinheiro próprio. E eles fizeram a coisa como se fosse uma nota de dinheiro mesmo. E então, né, já vinha refletindo sobre isso e tal, e resolvi investir, que achei que essa coisa teria que ser vista. E passando a bibliografia, retomando a bibliografia, eu vi, vocês estão lembrados, o Gilberto Freire, por exemplo, tem um esquema lá do engenho, né? Tem o engenho, tem a capela, tem não sei o quê, tem, enfim. O barracão não aparece no esquema do Gilberto Freire. O Manuel Diegues Júnior coloca o barracão também como uma figura-chave. Né? A casa grande, as casas dos moradores, a capela, e aí o que chama atenção, que nem sempre tinha capela, que depois eu vim a desenvolver, quer dizer, tinha casa grande de engenho, esse que é da minha família, assim, não tinha capela, tinha uma sala de oração. Tá? Então, e depois o próprio Diegues, eu relendo uma coisa, ele chama a atenção que estava em jogo um conflito, né, dos senhores de engenho com a igreja. Então, na hora das festas, havia coisas desse tipo, quer dizer, a festa, o senhor de engenho queria que fosse na Casa Grande. Então, esses festejos, essas coisas, São João e Natal, não sei o quê, fosse tudo na Casa Grande. A igreja queria que fosse na igreja. Então, essas coisas foram aparecendo. O Gilberto Freire mencionava, eventualmente, os do barracão, mas não dava, digamos assim, o peso que parecia ter, né, que eu encontrei nessa primeira etapa de pesquisa, e que depois, relendo determinados autores, fui vendo que havia mais coisas aí. Então, a ideia era um pouco investir nessa complexidade. Né? Então, o que era isso? E como eu já tinha dito antes, algumas pessoas que escreveram, né, sobre a área canavieira, né, chamaram a atenção, por exemplo, do crescimento das feiras, que nessa área eram muito fracas até um certo momento. Né. E então, me pareceu que essa era uma das mudanças aí em jogo estariam nessa história, quer dizer, estaria havendo uma certa diminuição de peso do barracão e um aumento desse comércio mais horizontal, a coisa das feiras. Né? Como eu disse, depois eu iria encontrar também já grandes empresas comerciais, supermercados, a história toda, se instalando também nas pequenas cidades. Né? Então, o que é que estaria em jogo nisso? Né? Foi um pouco... E tentar ver... Quer dizer, havia situações em que, mesmo com o crescimento das feiras, quer dizer, barracões eram mantidos, havia coisas em outras áreas, mas no Paraná que estaria lá na frente em termos de desenvolvimento
tinha até dinheiro impresso. E também, por exemplo, não sabia, quer dizer, com relação aos operários de usina, como é que isso se colocava. Tinha um aluno que tinha feito um trabalho aqui em Campos, em que aparecia uma coisa desse tipo, né? E o Zé Sérgio, já tínhamos conversado, olha, vê isso e tal, ele ficou atento a essa história, como as usinas, os barracões se abasteciam no barracão da usina, e, enfim, havia áreas em que surgia um certo conflito entre barraqueiros que queriam ter autonomia no barracão e as usinas forçavam a que fosse submetida ao controle do barracão da usina, né? Então, essas coisas foram me chamando a atenção, como também tinha dito, encontrei feira dentro de usina, esse caso aí, que no momento ela estava sob intervenção do Instituto do Açúcar do Álcool, mas aquilo existia desde muitíssimo tempo, não era uma coisa daquele momento, né? E então a ideia, quer dizer, eu estava querendo explorar essa aparente competição entre as feiras e eventualmente outras formas de comércio e os barracões, e isso abria também, mostrou que era interessante estudar por dentro essas feiras, né? Daí, inclusive, quando encontrei essa história, Marie France topou estudar a coisa e depois desdobrou isso, pegando outro tipo de feira na Paraíba, etc, etc. E então o que eu estava falando da feira, né? Falando naquela hora um pouco do espaço da feira, né? Que havia espaços muito definidos, desde os hotéis, que eram ponto de encontro e ponto onde as pessoas guardavam aquilo que elas iam comprando, porque era o abastecimento que eles faziam, que era para toda a semana, tem que ser até a próxima feira. Então, geralmente, o cara chegava de burro e saía com o burro cheio, levava para casa esse negócio todo, ou faziam grupos de amigos, arranjavam lá uma carroça, uma história, e levavam o pessoal daquele engenho, ou daquele, enfim, daquele sítio lá, daquela coisa. E também foi aparecendo essa coisa uma certa organização espacial da feira, né? Que eu tinha mencionado, no caso de Palmares, né? Aí, não sei se por coincidência ou foi uma escolha do sindicato quando ele foi criado, a feira anterior, né? A parte que era mais valorizada, né, pelos trabalhadores rurais era a Feira da Farinha, né? E aí por duas razões. Uma é porque todos, se tinham uma terrinha onde pudessem plantar, né, eles plantavam mandioca, né? Às vezes tinha um deles, ou um vizinho e tal, que tinha uma casa de farinha, daquelas bem precárias, tradicionais e tal, né? Às vezes esse era um trabalho coletivo, juntava todo mundo, fazia ali, processava as mandiocas do pessoal e cada um pegava seu saco, levava e tal. E tinha o pessoal, os trabalhadores da rua, né, que aquela era a chance deles comprarem a farinha, que era uma coisa básica na alimentação deles, né, comprar a farinha de manhã cedo, o mais barato possível e tal, porque tinham que, enfim, era um pouco o básico da feira deles, né. E então, essa feira da farinha impressionável, eles ficavam quase uma nuvem assim de farinha no ar, né? Porque chegando e vai descarregando, e já iam também vendendo alguns comerciantes que vinham depois nas barracas aí, de pequenos comerciantes que vendiam farinha e cereais, né? Mas essa feira da farinha realmente era aquela coisa, muita gente, todo mundo falando e tal, e discussão de preço, e ainda pessoas descarregando, né? Você chegava às 5h30, 6 horas da manhã, estavam descarregando. E, enfim, às vezes sempre saía algum, não, esse lugar aqui sou eu que sempre ocupo, não sei o quê, essas coisas, né? Bom, e esse então era um ponto central, né? Eu, no início, as primeiras vezes, eu ia para a feira, sei lá, 7, 8 horas da manhã, e o pessoal, não, a feira da farinha, não é isso aqui? Não, isso aqui já é
já sabe, farinha e dos cereais e tal, mas é que de manhã, 6 aí, passamos a ir cedo para ver como era isso e tal. Então havia, quer dizer, primeiro, o horário, o pico de cada coisa, no extremo estava a Feira da Farinha. No outro, que coincidia com a área em que moravam as pessoas mais ricas ali da cidade, era uma área próxima do rio, mas toda estava ajarinada, calçada e esse negócio todo. Então é como se houvesse uma espécie de deslocamento, né, do foco da feira, assim, da Feira da Farinha de madrugada até já 11 horas da manhã, 10, 11 horas da manhã e tal, nessa área que, sobretudo, eram frutas, um pouco antes, essa coisa que vinham de Recife, algumas coisas artesanais e tal. Então, e aí tinha essa sequência, tinha a farinha, depois vinham os cereais, e nessa área de cereais, aí tinha armazéns lá, que colocavam empregados seus vendendo como feirante, ali em frente às lojas, né? As lojas de cereais. Depois o mercado público estava no meio, era uma praça, e em torno do mercado público, geralmente, as coisas, verduras, e era ali, se você quisesse comprar alface, isso e aquilo, ou mesmo alguns legumes também, tipo cenoura, essas coisas, machixe, que eles usam muito lá e tal. Então era ali em torno do mercado. Depois seguia, vinha essas coisas que os chamados camelôs traziam de Recife, né? Essas coisas manufaturadas que eram vendidas ali, e no final, então, a feira de frutas. Né? Depois eu tinha lembrado também que, que havia, no caso lá de Palmares, era um pouco mais afastado, em outra, quer dizer, tinha esse prédio do mercado, que é uma espécie de praça, e por trás do prédio do mercado tinha os chamados hotéis. Muito cedo, me levantava, botava a cara na porta, porque o hotel daquele dá direto para a rua, né? Eu botava a cara, já estava lá aquele movimento e tal. Eram lugares onde as pessoas comiam. Né? E o que as pessoas faziam, as que vinham de fora, né? Nós moravam na cidade, as que vinham de fora, mesmo as que moravam na cidade usavam também, porque você trazia coisas, cestas ou isso e aquilo e tal, deixava lá. Ou então, se você começava a fazer compras, às vezes eram só mulheres, não podiam carregar aquilo, então iam estocando ali. Então era um lugar assim de encontro, por exemplo, de parentes, que marcavam se encontrar lá nos hotéis. Né? Então, isso fui percebendo aos poucos, né? Porque encontravam uma pessoa conversando com vocês estão aqui? Não, é que nós somos primos e não sei o quê, então todo sábado a gente se encontra aqui. Aí fui percebendo que o alcance da coisa da feira era muito maior. Né? E tinha também, quer dizer, vários, como é que eles chamavam agora, eu esqueci. Tinha uns comerciantes que circulavam, esqueci agora o nome deles, davam um nome próprio. Eles, durante a semana, saíam comprando coisas pela beira dos rios. É uma maneira de entrar nos engenhos, entrar, ter acesso às coisas, e saíam comprando de um, de outro e tal, e acumulando para a feira. Né? E nessa história de empréstimos que fazia, não fazia, esse pessoal entrava muito. Né? Às vezes eles compravam por empréstimo, ou eventualmente eles emprestavam a alguém, ou então o cara não tinha dinheiro, não, mas então tal dia eu vou estar passando aqui perto, você me dá o dinheiro, quer dizer. Então havia também essa movimentação que eu acho que eu não cheguei a mencionar naquela hora. Né? Depois eu me lembro o nome que eles tinham. Né? Porque no início eles falavam, eu estranhava um pouco o termo, achava que eram todos, mas não, eu vi que não era um grupo específico de pequenos comerciantes que passavam a semana circulando, entende? Os sítios, engenhos e tal, usando as beiras de rio, né? Evitando as estradas, enfim. Então isso, quer dizer,
foi chamando a atenção para a complexidade desse comércio. Né? Mencionei depois também que nos últimos anos tinham surgido supermercados na cidade. Palmares, por exemplo, tinha 2 grandes supermercados. E o que gerava um certo mal-estar entre as pessoas, né? Esses caras chegam aqui, não sei o quê, jogam os preços lá embaixo, o pessoal começa a comprar lá, depois a gente deixa de vender na feira, vender na outra, e eles aumentam os preços. E, então, um choque. Né? Inclusive, teve um cara que foi, em certo momento, eleito prefeito de Palmares, que era dono de supermercado. Né? E isso na campanha foi o pessoal sentou, ele não conseguiu se reeleger. Né? E aí já foi buscando outro caminho, etc. Então, quer dizer, essa centralidade da feira e a articulação com outras formas de comércio, né, foi alguma coisa de peso. Né? E a Marie-France investiu nisso, fez a coisa na feira da usina, depois foi lá para Paraíba, se concentrou lá no lugar, mas visitou várias feiras e tal, deu sequência a isso aí. Né? E, ao mesmo tempo, a coisa do barracão, né, que eu estava falando, quer dizer, que para mim ficava claro a partir de trabalhos, né, de autores, né, como o próprio Caio Prado, um artigo muito bom que ele fez e tal, e esse geógrafo francês que andou por aqui e tal, que é esse crescimento das feiras na Canavieira. Então, o que era isso? E a gente foi tentando entender isso aí. E o que seria o enfraquecimento do barracão. Quer dizer, a coisa era mais complexa que eu tinha dizendo, porque, por exemplo, os barracões de usina estavam se fortalecendo, estavam tentando monopolizar. Quer dizer, se era engenho de usina, eles saíram tirando os barraqueiros, né, e colocando pessoas ligadas a eles, ou barraqueiro que ele contratava, ou funcionários que eles colocavam nessa função. Então havia também, quer dizer, conflitos nesse plano. Né? E, por outro lado, também havia, isso que eu estava falando naquela hora, caras que tinham assim, uns botequinzinhos, conseguiam na beira de estrada, sobretudo as áreas de estrada de ferro, aquela área em torno, né, é pública. Né? Tanto que, de vez em quando, o pessoal ocupava, plantava coisas e tal, e dava muito conflito isso, né? Porque o engenho tinha coisa ali, e em cima, mas só que por lei tem uns tantos metros em torno daquilo, não pode. Né? E aí aparecia, às vezes ia o delegado e dizia ao usineiro que não podia plantar, mas também não deixava o trabalhador plantar. Né? Outros seguravam. Eu sei que havia esse movimento de usar essas terras em torno dos trilhos e tal. Né? Bom, e aí, um pouco em função disso, e de alguns, eu tinha dito aquele negócio que os senhores de engenho que iam vender terras, às vezes preferiam segmentar e vender, porque vendia mais caro, né, por hectare a terra do que se vendesse uma usina. Então, apareciam os pequenos proprietários e naquelas áreas surgiam pequenos comerciantes, né, que montavam uma venda, você tinha ali feijão, tinha farinha, tinha isso, tinha aquilo, e começou a representar também uma alternativa a barracões. Se tinha um engenho próximo, os caras corriam aí. Tá? Isso gerava também tensões lá entre eles e tal, e então a hora que eles podiam frequentar isso, geralmente, quer dizer, alguns que eu fui desse aí, era 6 horas da tarde em diante. Já tinha televisão, botava a televisão lá e tal, e o pessoal ia se acertando e tal, né? Evitava, havia uma preocupação em evitar que o patrão soubesse que ele estava se abastecendo ali. Né? Então, quer dizer, esse quadro foi se mostrando mais complexo. Né? Quer dizer, havia também, quer dizer, pequenos comerciantes que estavam, né, também crescendo um pouco com isso. Né? Então,
isso foi bom para a gente ver o quanto isso era complexo, como isso também abria frentes para os próprios trabalhadores se defenderem. Você evitava a coisa do barracão, porque o problema do barracão é o seguinte: você não conseguia pagar. Se o cara estava devendo ao barracão, né, ele, quando ia receber o salário, o cara não pagava, ele está devendo. Então, conseguir fugir da história, né, e o cara então dizia que queria ir embora. Não, para sair daqui você tem que pagar. Então havia o constrangimento para ele ficar. Às vezes o cara fugia. Enfim, essa coisa que já vi há muito tempo, né? Todo o período pós-escravidão, o pessoal acha que ficou o trabalho livre, qualquer coisa assim. Nada, quer dizer, não mudou muito, porque o pessoal ficava nessa dependência, né? Então, quer dizer, esse esquema começou a ser quebrado, havia certas práticas que já estavam, tinham ficado mais complicadas, sobretudo depois de 63, né, quando foi estendido, enfim, os direitos trabalhistas foram estendidos aos trabalhadores do campo, mas com 64 e o peso que esses usineiros, senhores de engenho tinham na coisa, também havia uma forçação de barra na outra direção, de voltar às coisas do passado, né? Mas o ponto era aquele, quer dizer, com todas essas dificuldades, essa luta não parou. Isso que eu estava dizendo, para mim foi uma certa surpresa, foi ver como os sindicatos, como a federação lá de Pernambuco e tal, pegaram para cumprir a lei, os senhores estão dizendo, então vamos cumprir. Aí, processo na justiça em cima do usineiro, processo na justiça em cima do senhor de engenho, tá? Aí cobrança de dívidas que o cara não tinha pago de alguma maneira, enfim. Então, essa movimentação também na negócio da justiça foi extremamente importante. E a FETAP conseguiu um grupo de advogados assim, muito legal, né? E de um pelo menos que eu conheci foi assassinado, né? O Romeu vivia ameaçado, sofreu atentados e coisas desse tipo, né? Depois na Bahia também teve um outro que eu conheci, até conheci mais a mulher dele depois, porque conheci pouco tempo depois, ele foi assassinado, né? Então era uma luta assim, muito violenta, né? E o que me impressionou é como os trabalhadores conseguiam enfrentar aquilo, tá? E não ceder. Ao contrário, o movimento foi se fortalecendo. Foi aí que eu disse que, prefiro esse caminho político. Eu acho que por aqui se consegue coisa. Havia ganho, tá? De vez em quando foi uma espécie de guerra prolongada, mas que eu vi o movimento crescendo. E fiquei realmente um admirador do pessoal. Pessoal que eu digo, se eu sofrer esse negócio desse, tá, claro, certamente passei a enfrentar coisas desse tipo, mas você já é como parte daquele corpo ali e tal, entende? Você se sente seguro por ter um movimento, não é você sozinho, entende? E você vai e tal. E, claro, de vez em quando, mataram um companheiro lá, amigo, que tomava uma cervejinha toda noite, não sei o que e tal. Agora, você via que aquilo estava tendo efeitos, tá? Aquela luta estava derrubando determinados obstáculos, estava conseguindo garantir certos direitos que os trabalhadores tinham, e que achei que era o caminho. Daí inclusive essa opção, né, por aceitar o convite, me foi feito. Fiquei muito satisfeito, né? Passei a regime de meio tempo na universidade. Eu, quando comecei essa coisa, não tinha ideia, que não conseguia ver, quer dizer, a complexidade
dessa situação que eu enfrentar. Mesmo quando imaginava a luta do sindicato, imaginava o pessoal, assembleia do sindicato, isso e aquilo, faz uma marcha. A coisa não, era o cotidiano deles, era os riscos pessoais, de vez em quando um se escondia. Eu falei ainda há pouco do caso de Tião, que ficou anos, 2 anos ali, ameaçado de morte e tal, sem saída, e vários outros e tal. Então, quer dizer, percebi que o ritmo da luta era outro. E uma coisa que eu acabei não dizendo, que me surpreendeu, é porque a imagem que era passada no que se escrevia sobre o pós-64 era como se os conflitos tivessem desaparecido. Pô, acho que nunca teve tanto conflito. Era o contrário. E isso era uma das coisas que o meu amigo lá em São Paulo não acreditava. Né? Então, conflitos assim, que duraram 30 anos, atravessando 64, isso e aquilo e tal. Outros, tem conflitos de 30, de 50 anos, outros mais recentes, outros que apareceram depois de 64. Quer dizer, isso não foi suspenso. Nós fizemos nesse final dos anos 70, né? Esse grupo aí, Zé Sérgio, Afrânio, Marie Frância, Gessigô, eu e Alfredo, né? Depois tinha uma outra menina que, esqueci agora o nome dela, que também teve preso na mesma época, do Alfredo, e que acabou sendo assessora da Federação aqui do Rio de Janeiro, Angélica. Angélica também saiu da cadeia, também, e nos reunimos e tal, e havia uma preocupação nossa com analisar esses conflitos. Quando, na preparação do 3º Congresso da CONTAG, nós fizemos um levantamento, pegava coisas de jornal, coisas de... enfim, e demos a CONTAG, fizemos um balanço, né, desses conflitos, e passamos a CONTAG. Até eles tinham dito, coisa que colocariam nos anais, não colocaram, não sei que fim levou. Né? Depois, uma parte desse material, eu quando fui para Brasília, eles tinham criado um setor lá para ficar com esses... O que era antes a biblioteca, eles dividiram, né? Fizeram um arquivo, uma biblioteca, não sei o quê. E ainda usei parte desse material e continuei no período em que estava na CONTAG fazendo isso. Então, eu escrevi muitos artigos, né, para o boletim da CONTAG, então eventos lá dentro e tal, sobre esses conflitos. Ficava acompanhando, quer dizer, eu me dei como tarefa acompanhar os conflitos. Isso aí, fiz coisas e tal a esse respeito e continuava também me comunicando aqui com o pessoal. Alfredo foi um que trabalhou muito nisso. Quando, mais adiante, tivemos no Ministério do Desenvolvimento Agrário, Alfredo, inclusive, ficou encarregado desse negócio de conflitos e produziu, teve toda uma série de boletins que ele fez, dando conta desses conflitos. Então, nós tínhamos, sobre alguns estados terminava sendo mais do que outros, exemplo, porque eu fiquei na CONTAG, quando teve esse período dos cursos, depois me transferiram para assessorar a diretoria. E aí viajava o tempo todo, enfim. Mas nós continuamos com esse cuidado de juntar essa coisa dos conflitos. E quando surgiu esse negócio do INCRA, né, acabei sendo indicado lá para ficar nessa parte, dirigindo essa parte fundiária, né? E o Alfredo estava no Mirade, né, que era o Ministério acima, e ele criou também um grupo todo negócio de conflito. O João Pacheco também estava lá vendo a coisa de populações indígenas. Então, nós trabalhamos em conjunto e o Alfredo foi produzindo um arquivo muito bom sobre isso, tudo que era de conflito e tal. Então, foi uma coisa também que pesou, inclusive, eu estou dizendo isso, que pesou no meu trabalho futuro. Quer dizer, foi essa preocupação com os conflitos no campo, que no fundo era uma preocupação original, quando eu falei que estava interessado no negócio das ligas camponesas e tal. Então, isso cresceu, né, ao longo dessa minha permanência na CONTAG, nesse período do INCRA também, né, que podia
acionar determinadas pessoas e tal. E o Alfredo, mas foi o Alfredo, sobretudo, que ficou tratando disso aí. Né? Então, ele tem um arquivo, depois eu já tinha falado isso, falar com ele, ele tinha um arquivo aí enorme sobre essa história. E é um material que eu acho que já estimulei alguns alunos e tal, que vale a pena explorar. Inclusive começou a pegar um caso aqui na região de Cabo Frio aí, também que era um conflito que durou pelo menos 30 anos. Entende? Mas depois ela começou, eu estava fazendo também um trabalho no Rio Grande do Norte, e uma argentina fantástica que teve aí, e ela acabou se concentrando nesse trabalho do Rio Grande do Norte, que foi realmente muito, muito bom, né? A Fernanda. Bom, então foi, quer dizer, esse trabalho todo, mas ao mesmo tempo era obrigado a produzir para o movimento. Então fazia artigos para o boletim, algumas coisas que eu não estava mexendo com aquilo, então o dia era meio puxado, né? Me pediram uma coisa sobre sindicalismo em geral. Meu conhecimento não era tão grande, né? Então saí de lá às 6 horas da tarde, ia para a biblioteca da UNB, que ficava aberta até meia-noite. Então eu ficava até meia-noite preparando as coisas e tal. Depois você apresentava trabalhos e tal. Havia umas idas me pediram, exemplo de trabalho me pediram. Bom, primeiro, logo que eu continuei ainda dando alguma contribuição nos cursos, mas que eles puxaram a diretoria, mandaram, até antes disso, ainda na fase dos cursos, mandaram ver o que era o trabalho de base feito no Nordeste, mandaram para o Rio Grande do Norte. Realmente, tirar o chapéu. Viu? Putz, era um negócio assim, era toda noite, num lugar, no outro, isso e aquilo. A diocese estava articulada, então era o programa de rádio da diocese, batia na hora, e então havia troca, geralmente tinha uma pessoa da federação junto lá com o bispo, alguém, e aquilo se fazia, bom, quando era uma data festiva, inclusive havia esse lado, né? Mas se não havia a coisa, perguntas, respostas, e depois a reunião ali da delegacia sindical. E depois trabalhos distribuídos. Olha, esse do Rio Grande do Norte eu fiquei impressionado, era um negócio assim, sistemático, organizadíssimo e tal, e a federação, inclusive, se mantinha sem imposto sindical. Era a única federação que cobrava o imposto, cobrava a cota sindical, que era uma coisa pequena, mas todo mundo pagava, era uma organização fantástica. E então, aprendi, evidentemente, depois, discutindo com companheiros, trabalhadores de outras regiões, olha, no Rio Grande do Norte o pessoal consegue isso. Porque de uma hora para outra o governo corta esse negócio, como é que se mantém? Ou atraso, não sei o que. Bom, então esse foi um trabalho. Depois a Federação de Minas sofreu para burro aí, foi intervenção atrás de intervenção, e tinha 2 caras do DOPS da secretaria, da coisa, você elegia uma coisa, automaticamente já havia intervenção e tal. E então naquele momento tinha acabado, o pessoal tinha conseguido derrotar o interventor e assumiu um grupo sindical novo que fez um bom trabalho, e o Contag pediu para eu ir lá, para ver e tal. Né? E também fiz um relatório, né? Conversar isso e aquilo. E, quer dizer, eles de fato me colocaram na minha área de trabalho, era que entre o Maranhão e Minas. Tá? Depois cheguei, quando começaram as greves, São Paulo, Paraná e tal, eventualmente a pessoa que cobriu o Rio Grande do Sul não podia ver problema de pequeno produtor aí, mas me concentraram nessa área. E isso também foi outro ganho. Né? Primeiro foi aquele negócio, eu comecei a conhecer tudo que era de sindicalista, delegado sindical, de norte a sul e tal. Depois, fazendo pesquisa e tal,
de repente, alguém diz, aquele não Moacir, não sei o que, conhecido pelo pessoal, reunião em sindicato e não sei o que e tal. E, quer dizer, a minha vida, fui me identificando com esse pessoal, quer dizer, era um negócio, período de férias, não sei o que e tal, eu dava um pulo a Pernambuco, né, apresentava meus filhos, coisas, sabe? Então foi uma coisa desse tipo. E novos temas de pesquisa iam surgindo, começando por essa coisa dos próprios conflitos, como é que as várias configurações que isso assumia, e isso acabou já para o final dos anos 80, houve a tal tentativa da CONTAG, houve uma discussão enorme e tal, se lançava candidatos a constituinte e tal, decidiram por lançar candidatos, partidos que iam do MDB, né, ainda, já era P, né, já era PMDB, para a esquerda, né, nada, para a direita não era identificado com o movimento e tal, assumiram essa coisa. Zé Francisco, na época, não achava a melhor solução, eu também o acompanhei, mas houve uma decisão, então teve essa experiência, né? E foi complicada, né? Teve candidatos em todos os lugares e em alguns estados, em Pernambuco mesmo, a campanha do Euclides foi candidato a federal e o Reginaldo Muniz foi candidato a estadual. E não se elegeram. Só se conseguiu eleger um único candidato, entende? No interior do Rio Grande do Sul, e que esse já era vereador, era um dirigente sindical que era vereador. Em Goiás teve um cara que eram as maiores reuniões, os maiores comícios, ele chegava, na hora do voto, cadê? Né? E, bom, e aí foi aquele choque e tal, e aí houve uma espécie de um congresso, uma reunião gigantesca com todos os candidatos, todos os presidentes de sindicatos, do sindicato onde ele era, todas as federações e tal, em Brasília. E eu fui, estava sem gravador, mas saía anotando, fiz um doido ali a coisa, porque, já contei a vocês, né, em São Paulo teve um cara que é dado como certo. Ele, inclusive, não queria até ser candidato. O presidente do sindicato dele disse que tinha que ser, porque a popularidade dele, não sei o quê. E na grande assembleia que tinha sido feita na federação, ele saiu candidato, aceitou e tal, não conseguiu nem no município dele ser o mais votado. E era um cara que, ele eleito para o sindicato assim, e muito popular e tal. E o cara que tinha insistido, ele não queria ser candidato. O cara que mais insistiu, que estava na presidência do sindicato na época, estava lá também, né? E então esse era o caso extremo, entendeu? Um cara, e ele, enfim, falou e falar marcou muito a insatisfação dele, a história toda e tal, mas, né, entendo e tal, né? E o cara que eu havia indicado, né, não, ele disse que entendia o que tinha acontecido. É que o cara que o indicou, quando voltou para o município, foi recebido pelo chefe político a quem ele devia favor. Eu digo, epa, e já vinha, Zé Francisco já tinha levantado, assim, interessante pensar esse negócio da política lá. Aí eu anotei uma série de coisas, me lembrei de coisas que eu tinha anotado, né, em outras ocasiões, que eu tinha contado a vocês, pouco depois cheguei a contar, que apareceu um dia um rapaz, jovem ainda, tal, assim, no meio a contar que estava num prédio moderno que eles tinham lá na Asa Sul, naquela rua principal lá de Brasília, né? E ele aparece assim e tal,
bom dia, não sei o quê. E foi se apresentando, disse que era presidente do sindicato de um município lá do Maranhão, naquela área oeste já, né? E chegou e disse, olha, estou chegando lá, disse o nome do município, e não tenho um tostão no bolso, a única coisa que tenho comigo, ele puxou um 38 e entregou, sem bala, sem nada. Né? E aí a Irinha que estava lá disse, não, deixa isso aqui. Não tá. E aí o pessoal, alguém já deu a ideia, não, vamos fazer aqui como é que chama esse negócio, uma rifa aqui do seu revólver e tal, você recebeu um dinheiro e tal. E aí ele contou, eles sofreram ameaças atrás de ameaças, ameaças às famílias. Aí eles tiraram as famílias do município, colocaram na casa de parentes em outros municípios e tal, e eles ficaram lá, cada um com um revólverzinho, uma coisa assim, dormindo, inclusive, no sindicato, porque eles já tinham tentado entrar à noite no sindicato. Né? E tinha lá o telhado, tinha uma parte mais alta no centro da coisa, que era o lugar mais fácil de entrar. Então eles dormiam ali, cada um com a arma na mão, esperando, que não deu outra. Né? Então à noite os caras trocaram tiros, esse negócio todo, mas por pouco não sei se um deles ainda foi. Aí viram que não tinha mais condições. Aí fecharam o sindicato e saíram. E ele, sobretudo, era o mais visado. E aí disseram, sai do município, vai para longe, e resolveram que ele ia, arranjaram lá dinheiro, passagem de ônibus dele, e ele foi parar em Brasília. Né? Bom, o cara tinha passado por isso. Bom, aí, uns anos depois, encontro com ele lá no curso, e já essa época a gente já fazia umas reuniões com as bancadas dos estados. Né? Geralmente eram 5, 6 de um estado e tal. Aí nos reuníamos e uma das coisas que estava sendo discutida era isso, que já havia sindicatos participando de eleições municipais. Então, isso faz, não faz, havia essa discussão, o que vocês acham? E o pessoal começou a falar, a bancada maranhense era toda animada e tal. E aí, não, mas o que você acha? Aí eu falei, não, isso e aquilo, tal. E ele calado. Né? Ele chegou no final, eu digo, e aí, fulano, você não vai falar, pô? Aí um disse, não, esse não precisa nem falar, esse é sarnesista doente. Sarnesista doente? Aí você sabe e tal. Não, peraí, sarnesista, você vota no Sarney? Não, votei, não sei se era nele ou na filha, não sei o quê. Mas, peraí, cara, mas você não disse que família Sarney... Não, pois é e tal. E o pessoal disse, Aí ele disse, não, é que o Sarney é a cachaça do Maranhão. E eu realmente fiquei chocado com a coisa, mas anotei isso. Né? Como também tinha aqui no Rio, tinha aqui no norte, aqui, relativamente próximo do litoral, tínhamos 2 municípios que os dirigentes sindicais, adoravam certas discussões teóricas e aparentemente assim, mais radicais e falavam de Marx, não sei o quê. E depois essa menina, a Angélica, que era advogada, um dia estava falando dos furos naquela área. Não, mas peraí, o município é esse, mas lá o presidente não é ele mesmo. Bom, mas ele e o fulano, mas se conversa. Na hora da ação, não dava para contar com eles. Aí era outra realidade. Eu tinha ido registrando isso aí. Né? Então foi um pouco a partir disso que eu resolvi partir para esse trabalho sobre política, sindicato de política. Né? E a Beatriz tinha ficado um tempo aí trabalhando numa ONG e tal, período no exterior, tinha voltado, eu disse, olha, eu queria fazer uma pesquisa sobre estudar as próximas eleições aí,
E ela topou, né, trabalhar junto. Escolhemos 2 estados, Rio Grande do Sul e Pernambuco, que eram 2 estados considerados como politizados, muito politizados no Brasil, essa coisa toda. E depois, tendo mais gente, ampliaríamos a história toda. Então, aí, um grupo de alunos e fomos foi a primeira eleição municipal depois da Constituinte, né? E havia, quer dizer, também sindicatos que lançaram candidatos a prefeito, e houve tentativas. O Zé Paulo, lá na Mata Sul de Pernambuco, né? Teve iniciativas assim ousadas e peitou lá o pessoal e tal. Ele conseguiu que a área em torno da cidade, ele passou a considerar a área pública e que podia ser usada por agricultores, para plantar suas coisas e tal. Isso deu mas ele segurou. Isso como prefeito? Hein? Ele como prefeito já? Não, isso foi feito, depois não sei o que é que rolou, né? Porque depois, outras eleições, ele acho que foi reeleito, depois aí eu acho que o outro lado ganhou e tal, não sei como é que ficou, mas conseguiu isso, né? Que era um negócio que a gente, inclusive quando esse período tinha estado no INCA, eu estava querendo ver se não era possível isso, essa coisa periférica das cidades, né? E que era bom para todo mundo, né? Que era terra para o pessoal plantar, era você ter um abastecimento, entende? Mais fácil das cidades e tal, né? E ele peitou isso e foi nessa base, né? Queriam derrotar a coisa dele, ele movimentava uma massa enorme, os trabalhadores rurais cercaram a Câmara de Vereadores e foi na marra, né? Então foi aprovado e tal. Vocês derrubaram depois, como é que ficou, né? Então, quer dizer, essas eleições seguiram, quer dizer, aí houve um investimento grande, né, nos municípios, né? E aí quando eu fui nessa primeira ida, né, voltamos, levei várias pessoas para Pernambuco, a Beatriz levou várias para o Rio Grande do Sul e tal, e distribuí o pessoal, ficando em tal lugar, com o pessoal em Palmares, com o pessoal lá em Formoso, com o pessoal em Carpina, distribuí, e eu fiquei dando uma circulada, que foi até o Sertão, essa coisa. E, bom, e voltamos, né? Devemos ter ficado um mês ao todo na história, fomos antes e esperamos os resultados, essa coisa toda. E aí fizemos uma reunião aqui, né? E na reunião eu já tinha, né, eu estava ligado na coisa, já tinha feito uma série de anotações, e aí falando, em certo momento, disse, olha, uma coisa que me chamou a atenção de falar é que em todos esses lugares o pessoal o tempo todo se referia ao que a gente chamaria do tempo das eleições como o tempo da política. E foi aí que eu percebi que não, que acho que está em jogo uma concepção própria do que seja política, isso e aquilo. Aí a Beatriz, não, no Rio Grande do Sul também, eles falam do tempo. Então, a coisa era muito mais generalizada do que a gente tinha ideia, né? E começamos, então, a trabalhar essa pesquisa, que foi se desdobrando, depois estimulando outras pessoas e tal. E foi aí, durante os anos 90, eu basicamente fiquei acompanhando essas pesquisas, né? Aí, em 79, é que eu me mudei, quer dizer, 78, também já entrei como professor no curso, mas não fiquei o tempo todo. Em 79 me mudei, e ficamos até 79, de julho de 79 a julho de 81, fui, a Lígia Sigor, que era casado, foi comigo, os filhos e tal, ficamos 2 anos lá, né? Depois terminava a licença da universidade e a Lígia estava também com a esperança, chegou a ser sondado isso, e também virar assessora da CONTAG.
mas não se conseguiu. E aí ela recebeu uma oferta da Universidade de Brasília, ela não quis ficar, e quis voltar para o Rio. E aí eu conversei com ele e disse, olha, a mulher está voltando para o Rio, os filhos e tal, eu proponho a vocês, vou entender com a universidade, ver se é possível, eu fico no regime de meio tempo lá, e aí tive que negociar com a mas o reitor, enfim, tinha uma história, né? Negociar com eles, que ao invés que o meio tempo, você divide só no número de horas, mas é permanente. Então eu sugeri isso, 15 dias lá, 15 dias aqui. E de fato eu ficava 20 dias por mês viajando. E essa que foi a realidade nesse período, né? Aí fiz isso, foi aí que me proibiram de orientar tese, não sei o quê, mas as que efetivamente eu já estava orientando e tal, orientei, me girava e tal, às vezes o pessoal ia lá, eu vinha cá, essa coisa. Então, nesse período, quer dizer, não desapareceu a minha atividade aqui, baixou a coisa, mas tinha o pessoal que trabalhava comigo e eu estava, digamos assim, sugerindo, né, caminhos, isso e aquilo, em alguns casos, colocando eles em contato com os sindicatos dos lugares que eles queriam estudar, esse tipo de coisa. Teve pessoas do Rio Grande do Sul, teve pessoas que fizeram pesquisa na Paraíba, aqui no estado do Rio e tal, que eu, lá em Pernambuco mesmo, continuei orientando, né? Depois apareceu também Ceará, quer dizer, consegui manter e até ampliar um pouco isso. Foi bom porque o Afrânio entrou para a federação aqui e também fez isso aqui, né? Por exemplo, a Eliane Cantarino, que é conhecida e tal, a Eliane foi minha orientada, né? Foi no mestrado, doutorado, foi no mestrado, né? E era trabalhar para a federação também. Então enfim, fiz essa mistura. E como disse a vocês, quer dizer, mantive de qualquer forma, quer dizer, estava um pouco atento a essa vivência que estava tendo na CONTAG, estava fazendo, quer dizer, enfim, anotando essas coisas, essa história toda. A CONTAG me solicitava trabalhos, então muita coisa sobre conflitos, então isso foi bom porque eu mantive, dei sequência ao que já vinha fazendo, depois no períodozinho curto, fiquei um ano no INCRA, né, esse trabalho com Alfredo, então mantive essas preocupações, né, e ao mesmo tempo surgiram, por exemplo, nesse meio tempo eu fiz outros trabalhos. Por exemplo, nessa virada dos anos 70, 80, o negócio da seca foi brabo no Nordeste, né? E aí fiz um trabalho sobre a seca para a CONTAG, que já fiz mais de um, mas fiz um trabalho sobre a seca para a CONTAG. Depois também a FETAP pediu um trabalho sobre a seca, até Liginha, que era minha aluna nessa época, me ajudou. Depois o problema é que havia um equívoco, que eles estavam querendo que fosse uma espécie de amostragem, não tinha elementos para coisa. Quer dizer, para alguns municípios tinha, para outros não, né? Mas nós fizemos, não sei, o relatório, avisei a FETAP que o que elas estavam querendo não podia quantificar, porque tinha lá num determinado lugar eram informações de uma pessoa, outros tinham corrido um questionário, então os dados eram muito díspares e tal, mas eu já vinha investindo nessa bibliografia sobre seca. Depois, bom, quando o Dr. Arraes voltou, eu tinha me tornado muito amigo dele, muito amigo do filho dele, do Zé Almino, que hoje está na casa do Barbosa, quando eu estava na França. Conheci por acaso e, enfim, depois descobri que ele estava dividindo o quarto lá era
na universidade, onde o Afrânio e Zé Sérgio estudavam. Estava dividindo o quarto com a Afrânio e Zé Sérgio, e aí nos aproximamos e passou a ser um dos amigos, assim, que ia lá em casa conversava. E eu tinha a namorada dele, que era uma brasileira, que era muito amiga da minha companheira de então, da Rosa, eram duas irmãs que moravam num apartamento, prédio ao lado do que eu morava. E só que eram as duas irmãs, e ele ia passar o fim de semana com elas, né? E aí como é que fazia? Como é que ia dormir com as duas? Né? Então, ele à noite ficava lá em casa. Né? Então e realmente uma cabeça muito boa, esse negócio da tese, foi outra pessoa, o Pedro Celso Cavalcante, ele, depois o Marco Aurélio Garcia, o Albertino, foram pessoas também que contribuíram enormemente. Né? Essa é outra coisa também que a gente vai, não é só aquele negócio do professor, não, pô. Tinha os companheiros lá, que também eram alunos, entende? Ou alguém que você percebia que estava ligado naquilo, que já tinha escrito alguma coisa. E então, quer dizer, nesse período tinha havido essa aproximação, quer dizer, indireta, né? Porque não, eu evitava também, porque eu cheguei e já tinha exilado pra cacete, né? O pai de Zé Sérgio já estava lá, já estava... E a casa da irmã do Arraes, que depois teve aqui uma reitora lá no Cariri, na Universidade do Cariri e tal, quando voltou, ela, inclusive, uma pessoa de uma simpatia, e qualquer brasileiro que tivesse, não, vamos lá e tal. Mas a casa vivia cheia, tinha muita coisa, e sei lá, evitei, né? Quando ela me chamou, já final da coisa, não tinha condições de ir e tal. E o Zé Almindo me encontrava direto com ele, né? Fiz essa amizade, dava notícias do pai e tal, perguntava e tal. Mas ainda não conhecia. Foi depois, quando eu voltei, não sei se na época da defesa, que o Arraes estava em Paris e tinha dito a ele que queria me conhecer. Aí eu fui lá no apartamento e ficou claro que eu saí, tinha um cara na porta fotografando, né? O negócio era controle filho da mãe, né? Mas aí eu tinha feito já depois da primeira ida a campo, fiz esse negócio, tinha já meio redigido esse negócio dos conflitos, né? Aquele artigo e o Zé Sérgio e a Afrânio me pediram e tal, disseram lá o nome do jornal, nem sabia, mas era o jornal lá do grupo dele, né? Eu fiz o trabalho, depois eu transformei naquilo para não localizarem, né? Que foi publicado nessa revista dele, do grupo dele. Né? E acho que ele associou, não sei o quê, aí quis conversar e tivemos realmente uma conversa longa e tal, ficamos da manhã conversando, foi muito bom. Ele, quando voltou ao Brasil, bom, nisso já tinha coisas. Ele e meu pai se conheciam, se davam muito bem, esse negócio todo. Tentaram enquadrar uma ocasião lá, o meu pai lá no sei que no Instituto do Açúcar e do Álcool, ele trabalhava no Instituto e foi quem cortou a história, não tinha fundamento. E, enfim, eu não sabia nem disso. Eu sabia que meu pai se referia a ele com muito respeito, essa coisa toda e tal. E aí conversamos e tal. Quando ele veio para o Brasil, né, eu fui recebê-lo, né, estava lá em Pernambuco, fui e tal, foi aquela... E então, aí a primeira vez que ele foi a Brasília, no dia que ele foi a Brasília, o primeiro dia ele foi a Contag e nos encontramos. E aí perguntou se eu não podia dar dar uma certa assessoria a ele lá na coisa, sobretudo para essa coisa de área rural e tal. Aí, claro, né? Eu disse, só ver, falei com o Zé Francisco, não, claro e tal. Aí fiquei, né, dando um certo assessoramento, né? Passava lá, ou quando ele chamava, então, tinha um dia na semana,
passava na Câmara lá e tal. E aí uma aproximação muito grande. Né? De vez em quando me chamava para almoçar, ele gostava de tomar um uísque. Né? Então, e ficava falando isso e aquilo e tal. Então, isso foi muito legal. Inclusive, teve uma ocasião que foi um evento lá na CONTAG, não me lembro que estava sendo festejado, e ele foi chamado e o Julião foi chamado. Né? E os dois tinham brigado, né? Aquele negócio que o Julião se lançou candidato do PDT, não sei o quê. Coisa. E aí, na hora, isso... Depois você pode tirar daí... A mexicana, porque o Julião estava casado, me chamou. Disse, olha, não sei como é que vai ser e tal, porque você sabe que se desentenderam a história toda e o Julião está meio acanhado e foi desse negócio de um partido mais à direita, não sei o que lá, e será que você pode e tal? Aí eu digo, tá, deixa eu só ver aqui com o Zé Francisco. Zé Francisco, pediram isso e tal, posso falar? Posso. Aí fui lá, falei com a Raiz, não, problema nenhum, pô, e tal, e tal. Aí conseguimos reconciliar os dois, né? Os dois que quando falaram se elogiaram as suas ações, em outros momentos e tal, eu digo, porra, que né? Realmente essa... Mas então, e também, cada vez que é Pernambuco, aí, depois o Zé Francisco, quando voltou a Pernambuco, foi assessorar o Arraes, né? E então eu também tinha contato com ele e tal, né? Por ocasião dessas coisas da federação, enfim, foi mantido o contato. Então, isso é um tipo de atividade. Né? E ele, eu estava falando negócio de trabalhos que eu fiz. Né? Ele tinha me pedido também agora não me lembro qual foi, fazer um trabalho sobre alguma coisa, eu fiz. Depois, outra coisa, o Teotônio Vilela também, que também, esse era amigo de família, aquele negócio todo e tal. O Teotônio também me pediu um trabalho sobre a seca, me deu o MDB tinha feito uma circulada pelo Nordeste, né, coisa assim, estava com material muito interessante, se eu poderia transformar aquilo num trabalho. Eu escrevi esse trabalho, né, houve uma comissão do MDB que andou circulando pelo Nordeste, depois não sabiam o que fazer com aquilo. Aí o Teotônio me pediu eu digo, não, tá legal. Vamos lá, e fiz o negócio, passei para o Teotônio, depois fiquei até uns anos com esse material, depois entreguei ao filho dele, disse, olha, seu pai deixou comigo e tal. Então, essas coisas, em torno da seca, foram essas aí, já volto aí a coisa. E depois teve também um problema, houve uma enchente aí no São Francisco, que foi uma loucura, aquele problema de conexão entre as barragens, né? Essa de Minas, lá e a Sobradinho e tal. E então eu e o Edson, que era advogado, né, um dos advogados da CONTAG, uma figura fantástica do Rio Grande do Norte. Fomos mandados pela CONTAG para fazer um estudo sobre isso aí, né? E aí tivemos juntos aqui em Minas, né? E depois eu fui cobrir ali o médio São Francisco e o Edson, não me lembro, eu sei que eu fui lá na área das duas barragens, né? E lá realmente foi uma enchente horrorosa e tal, e ficamos naquele negócio de ver lá os acampamentos foram formados, o pessoal que estava em coisa, e isso e aquilo, e entrevistar as pessoas, e prefeitos, e técnicos, e isso e aquilo. E disso resultou também um trabalho que fizemos, o Edson fez a parte dele e tal, meu trabalho grande que entreguei à CONTAG. A CONTAG entrou na Câmara dos Deputados pedindo uma comissão de inquérito para isso aí.
Aí foi montada a comissão de inquérito, que era um cara que é deputado do PDT, que ficou à frente, que tem, depois vinha saber, tinha uma fazenda na área do Café da Bahia. Nessa época brigamos. Né? Mas na época eu praticamente que fiz o negócio todo. Né? Então tudo que é reunião, não sei o que, fiquei nessa comissão. E foi interessante também, porque tive acesso a pessoas da área, inclusive alguns figuraços e tal. E então redigi o tal relatório da comissão, aí o deputado fez lá as correções que ele queria, já eu fiquei meio cismado, né? Assinalei os nossos, assinalei para contar o que havia de pontos divergentes, mas no geral acompanhou e tal. Então esse foi outro trabalho, né? Sobre também que implicou em viagem, pesquisa e coisas. Então há algumas coisas, mas esses foram assim, os maiores. E no caso da seca, quer dizer, era uma coisa que já me interessava. Eu inclusive tinha tomado conhecimento que aqui no museu tinha tinha a tal comissão científica que montaram no século XIX e tal, e que teve um grupo que foi cobrir a história das secas. Então, acho que foi um trabalho anterior a esse aí, que eu tinha já usado esse material, até a Rosilene, esposa do Zé Sérgio, né, me ajudou também nisso, porque ela também tinha feito coisas sobre seca e tal. E no que foram aparecendo essas coisas, eu fui me interessando mais. Né? Esses períodos que eu estava fazendo pesquisa no sertão, peguei períodos de seca, vi, quer dizer, como o próprio sindicato, como as pessoas reagiam e tal. Houve coisas assim muito interessantes e tal. Depois as soluções, certas soluções que o Arraes estava buscando e tinha essa história dos deslocamentos do pessoal para Fortaleza, né? E para acampar em Fortaleza, ficar se mantendo aí. E aí também tinha eu esqueço agora o nome dele, é um cara que até tinha um descendente dele que foi meu amigo e tal, depois demandou e tal, e que o cara descrevia como eram os acampamentos, né, do pessoal que fugia da seca em Fortaleza, e toda a história de que chegavam navios com comida para abastecê-los e tal, mas isso era cobrado, inclusive como o pessoal fazia para se apropriar de uma parte da comida. Né? Eles furavam o saco e saíam ali, coisa no chão, aí vinha um outro, segurava aquilo e tal. Quer dizer, era uma coisa, enfim, mas o pessoal fazia isso e acabava morrendo. Né? Então essa coisa das secas, né, já vinha de mais tempo do que se falava, né? Claro que foi com o tempo, né, a população foi crescendo e tal, isso foi se tornando mais sério. Né? Mas havia, quer dizer, então, já sugestões de fazer, constrói açude, ou faz o quê, enfim, então essa coisa... Você falou do açude comunitário lá. Não, sim, mas então, quer dizer, eu peguei essa outra ponto. Então eu já tinha feito um investimento aqui, que o museu tinha os arquivos dessa comissão, e eu comecei a investir nisso aí. Aí surgiram também esses convites e tal, mas essa outra foi eu estava às voltas lá com a estudo de política e tal, e esse problema da seca estava sendo discutido e havia uma série, estava aquele negócio de acabar com o DENOX, que era o Departamento Nacional de Opção das Secas e tal, e o negócio das frentes de trabalho, que uns diziam que ele não era o caminho, outros, enfim, havia toda uma série de divergências, isso e aquilo e tal. O Arraes também, quando estava no governo, tentou reforçar esse negócio
das frentes de trabalho, né? Quer dizer, primeiro colocou o pessoal recebendo regularmente e fazendo obras, por exemplo, no caso da área próxima de Zé Francisco, que é a Agreste, está sendo atingida pela seca, eles, foi um trabalho de construir uma coisa lá de água, lá, uma grande caixa que ia acumulando água durante o ano, não sei o quê. Então havia, quer dizer, iniciativas várias e tal. Né? E quando eu estava lá em Afogados, uma das coisas, o pessoal estava entusiasmado, né? E o governo Arraes estava dando também muito apoio a isso, foi uma iniciativa que partiu da igreja desses açudes comunitários. E a ideia é que todo mundo, né? E era uma coisa muito democrática, não, você tem menos terra, só um tantinho para coisa, mas muitos não quiseram. Então, os que quiseram se ajeitaram lá e disseram, vocês podem usar o açude. Né? Tanto podem usar para irrigar, puxar, usar água em casa e tal, como, quer dizer, pode pescar, pode, enfim. E o pessoal, agora não me lembro se tinha uns até que usavam para chegar a usar, mas houve uma certa divisão. Né? E, bom, aí uma coisa que apareceu muito era pessoal que vinha de fora para pescar e caçar. Né? Porque tem aquele negócio que atrai, né? Sobretudo aves, esse negócio todo e tal. E aí o pessoal disse, não, mas isso, de fato, a lei garantia que esses são áreas públicas e tal, e como é que se faz e tal. Mas aí eu não, aqui não, se for daqui, vai dizer para as pessoas, vocês podem caçar, né? Mas isso não é um açude, um açude comunitário, essa coisa e tal. E aí houve já esse problema. Mas a surpresa é que eles chamavam, inclusive, o pessoal para as reuniões. Entendiam que o cara não tinha cedido um pedaço de terra porque considerava que era pouco, isso e aquilo. Chamava, o pessoal deixou, depois vem o período eleitoral, esse pessoal que não tinha coisa no açude vai todo para a igreja evangélica apoiar a direita. Né? Então houve uma ruptura, eles ficaram surpresos, né? Porque a referência ao Arraes era uma coisa comum para todos eles, e aquilo, o negócio é benefício de todo mundo, e como é que era isso, mas simplesmente as comunidades racharam. Né? Então houve coisas desse tipo. Né? Então, quer dizer, como é que é? Quer dizer, bom, hoje atualmente tem uns trabalhos sendo feitos lá no museu, eu não oriento nenhum, converso participei de algumas bancas e tal. Quer dizer, o que significa, quer dizer, qual é o significado da água para esse pessoal, esse negócio do relacionamento com a água. Né? O pessoal que está trabalhando com esse negócio essas coisas que foram feitas, essas cacimbas, a história das barragens e cacimbas, e tem coisas interessantes, mas então, quer dizer, o enfrentar a seca, quer dizer, também, quer dizer, se defrontava com essas dificuldades, porque você estava tendo água garantida para aquele pessoal, tá? Tinham esses açudezinhos, havia também, começaram o negócio de um certo controle da água, tinha uma nascente de água, não sei aonde, e tinha lá um proprietário que tinha sido também do inox e tal, e fez como se fosse assim uma barragem com diferentes níveis, né? E retendo água e tal, e depois abria para o pessoal todo, se começava a faltar, aí ia tirando de tal nível da barragem, de tal nível da barragem. Eram experiências muito criativas, né? Esse cara tinha feito, ele era também engenheiro, isso e aquilo, e tinha feito uma experiência muito boa na Paraíba e tal, mas isso significou um racha político. Então, como é que é isso? Né? E então, isso também aumentou meu interesse por essa coisa,
Mas então foi um pouco esse tipo de coisa. O que é que significa isso? Água, e você precisa ter água sua apenas, ou tem essa água compartilhada, que isso tudo não, quer dizer, tem problemas isso, como é que é? Como é que se encontra uma ou várias soluções para isso e tal. E então, esse investimento então feito, pegando as coisas históricas e tal, foi bom para, né, ficar mais familiarizado com isso aí.